O que temos aqui? Eu tenho um trem que pertenceu a Johnny Cash. Legal. Lionel 260E, primeiro dono Johnny Cash. Dezembro de 1932. Então Johnny Cash foi o primeiro dono desse trem? Sim. Legal. Só tenho uma coisa a dizer sobre Johnny Cash. Se pegar a lista das 10 pessoas mais legais da história, ele aparece 2 vezes. Eu amo trens por causa do meu pai. Quando ele morreu, eu acabei herdando os seus trens e, desde então, eu os coleciono. Eu quero vender esse trenzinho porque vou ser vovô e eu quero oferecer coisas aos meus netos que não tive quando era criança. Olha, é bem legal, cara. Esse é um Lionel de 32? Isso. 1932, os trens eram um sucesso nessa época. Os jatos e essas coisas ainda não existiam. Pensa comigo. Antes dos trens, demorava 6 meses para atravessar os Estados Unidos. Diminuíram para 4 dias. Fazia parte do sonho americano. Então está dizendo que pertencia ao Johnny Cash quando ele era criança. Tommy Cash o levou a uma loja de reparos em Hagerstown, Maryland, para ser totalmente restaurado. Legal, então era do Tommy Cash? Não, era do irmão Johnny. Cash? Era do Johnny. Mas Tommy Cash eu queria completamente restaurado. E, infelizmente, ele nunca mais voltou para buscá-lo, então acabou vendendo para a loja onde foi restaurado. Legal, e você possui toda a cadeia de custódia ou coisa assim? O senhor que comprou na loja de reparos recebeu essa carta para explicar toda a cadeia de custódia. Legal, é uma história interessante. Eu acho que você quer vender. Quero. E quanto quer por ele? 15 mil. Me parece muito. Eu tô fascinado por ele de verdade, mas temos alguns probleminhas aqui. Entendi. Primeiro, temos uma carta escrita pelo cara que comprou, não pelo cara que vendeu. Como provamos que era realmente Johnny Cash? E outra coisa, esse trem é de 1932. Johnny Cash nasceu em 1932. Certo. E ele nasceu pobre pra caramba. A família dele não podia comprar um desses. Se importa se eu chamar um amigo aqui para dar uma olhada? Claro. Ele lida com colecionadores de trens, talvez ele possa dizer mais coisas sobre esse. É um trem Lionel, com certeza especial só por ser um trem de 1932. Espere só um pouquinho. Tá bom. Eu quero uma segunda opinião, porque eu mesmo não tenho certeza sobre essa carta, e então, na verdade, estou ansioso para ouvir o que ele vai dizer. E aí, como é que tá, Johnny? Oi, Rick, beleza? Hoje um cara chegou aqui com um trem miniatura que ele diz ter pertencido a Johnny Cash quando criança. Minha maior preocupação é, eu não sei se isso realmente pertenceu a Johnny Cash, então chamei o Johnny, que é expert em brinquedos, para analisar essa história a fundo. Isso é um trem meio do Johnny Cash. Legal. Uma locomotiva com tender Lionel do período pré-guerra. Todo mundo sabe que o Johnny Cash era apaixonado por trens. Se você ouvir suas músicas, vai perceber que em várias delas ele fala muito sobre eles. Ele fez até uma campanha para o Lionel nos anos 70, chamada Riding the Rails, na qual ficava dentro de trens, cantando músicas sobre trens e falando sobre trens. Foi um sucesso. Johnny Cash era criança durante a Grande Depressão, então ele passou a infância ouvindo os trens passarem por sua casa. A parceria entre ele e a Lionel deu muito certo nos anos 70. Eu achei sensacional. Se importa se eu der uma olhada mais de perto para ver o que temos? Vamos ver o que temos aqui. Deixa eu colocar meus óculos para ver o que dá para analisar. Olha, com certeza fizeram algumas modificações aqui. Parece que eles pegaram partes de outros trens e colocaram aqui. E o que você acha? Duvido que tenha pertencido ao Johnny Cash na infância. Pelo simples fato da família dele não ter muito dinheiro. Esse trem custava cerca de 14, 15 dólares.